amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. Assim como também estão acostumados que a gente sempre recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a conduzir os temas propostos aqui pelo programa. Hoje, com muita honra, mas muita honra mesmo, eu estou recebendo de novo meu amigo Valdinei Santos, o Ney da DISA, presidente da Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro. Tem muita coisa para a gente conversar sobre esse setor, sobre esse tema, a situação da DISA, a situação da APAI, todas essas entidades do terceiro setor, tudo de tão valorosa atividade e que atravessa aí constantemente percalços aí, que não condizem nada a nada com o propósito a qual elas existem, né, Ney? Eu queria, em primeiro lugar, te cumprimentar, parabenizá-lo pela sua atividade e agradecer pela sua presença e deixo um espaço para você antes dar uma mensagem ao telespectador. Bacana, Valdir. Eu que te agradeço mais uma vez, você, toda a tua produção, o pessoal que te apoia, e vou tentar aí, da melhor forma possível esclarecer aí os temas importantes, principalmente do terceiro setor, que é onde eu atuo. Ney, como está a situação da DISA, Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro? Como é que ela está hoje aí, em termos de estruturação, em termos inclusive de sustentabilidade? Né? Então, Valdir, eu lembro aí da última vez que a gente esteve no teu programa, a situação não mudou muito, não. O que eu posso dizer para você que mudou é que algumas pessoas torciam pelo fechamento da entidade. O que eu posso te garantir é que não fecha, né? Enquanto Deus me der vida e me der saúde, não fecha. Só para você ter uma ideia, nós completamos aí 4 anos sem um centavo de dinheiro público, né, de verbas públicas, de nenhum órgão público, nem do Estado, nem do município e muito menos do governo federal, né? Mas conseguimos aí equilibrar as contas, hoje não temos dívida alguma, CNPJ da entidade é limpo, liberado para qualquer convênio, qualquer doação, enfim. A gente comemora mais um ano que passou de 2015, foi um ano difícil, mas que, eu volto a te falar, alguns tentaram aí, até comemorar antecipadamente que talvez fechasse a DISA e não fechou. Hoje a gente comemora ainda a existência da DISA. Então, pode torcer pelo fechamento de uma associação que atende deficientes? Você veja bem, Valdir, se você analisar o tipo de trabalho das outras entidades, das outras instituições, nós temos aí algumas entidades que trabalham com escola de excepcionais, que é o caso da APAI, com tratamento de recuperação de paralisia infantil, que é o caso do CRPI, outras voltadas ao esporte. A DISA, ela trabalha com tudo isso e com um item a mais, que é a fiscalização. A DISA, no seu parágrafo 3º do Estatuto, ela é obrigada a fiscalizar, a denunciar, a reivindicar. E a partir do momento que o órgão público ou o órgão privado se sente fiscalizado, incomodado, eles preferem torcer para que o trabalho não vá adiante. Ou seja, ele prefere não ser parceiro. E hoje a gente tem a clareza nítida de que o problema da DISA nada mais foi isso, além de uma perseguição política que a gente sofreu aí nos últimos anos, mas que está superado. Graças a Deus a gente está aí prestes a firmar alguns convênios com o Estado, já ainda para esse ano, né? Então a gente está bastante satisfeito com tudo que a nossa diretoria conseguiu correr atrás, através do nosso assistente social, uma pessoa maravilhosa, né? E conseguiu colocar um pano em tudo isso e a gente hoje está comemorando. Que tipo de atividade a DISA tem conseguido prestar? Quantas pessoas são atendidas? Assim, dá um raio-x da hoje a gente atende, Valdir, a gente atende 25 famílias, família essa que vieram da APAI, né? Algumas, a APAI tem uma regra de que limita até 30, não é a APAI, né? O Ministério da Educação, por conta da APAI ser vinculada ao Ministério da Educação também, ela vincula o deficiente, o estudante com deficiência na APAI até os 35 anos. Depois desses 35 anos ele tem que ser desligado, até porque a lista de espera é imensa e no início eu fui um que não aceitei, fui a São Paulo falar com a diretoria
de Estado de Educação e me explicaram que não tinha como voltar atrás e tinha que ser desligado mesmo, por conta de uma série de situações. E com isso a gente repatriou, pegou essas pessoas da APAE e trouxe para fazer. Acolhe. Então lá a gente trabalha com o lado social, com o lado psicossocial da pessoa. Nós temos aí um atendimento de vínculo com a própria família. Nós trazemos a família para dentro da ADISA, né, e do qual o nosso assistente social ele toma conta de toda a vida social dessa pessoa. Então ele vai atrás do Vale Transporte, aquele que tá dentro, porque pode até acreditar, Valdir, depois que a gente começou a trabalhar com essas pessoas um pouco mais, uma deficiência um pouco mais especial, que a gente costuma dizer, a gente viu o quanto eles são capazes até de ir para o mercado de trabalho. E com isso a gente teve alguns contatos com as empresas e alguns, graças a Deus, a gente conseguiu colocar até no mercado de trabalho por conta do trabalho da ADISA. Entendo. O Ney, como que a entidade consegue sobreviver sem ajuda nem do município, nem do Estado, nem da União? Que tipo de ação que você consegue desenvolver lá na ADISA que gere recursos para isso? Olha, Valdir, nós tínhamos aí, até 2010, nós tínhamos aí até 2009, nós tínhamos um convênio com o governo federal, só que vinculado com a prefeitura. Né? A partir do momento que a prefeitura, por conta dela mesmo, dela que eu digo, dos gestores, viu que tinha que cortar a subvenção da ADISA, alegando problema com prestação de contas, que não foi nada disso, e eu tenho alívio e o coração tranquilo para dizer que a minha consciência é totalmente tranquila, que não foi problema nenhum com prestação de contas, foi uma pura perseguição política, porque nós viemos de uma eleição, da qual não ganhamos a eleição, da qual na época o que a gente escolheu apoiar não ganhou, e foi pura perseguição política, mas para nós isso aí já está tudo superado. Graças a Deus. Então, te respondendo, como que a gente se superou? Nós tínhamos, quando a gente mantinha uma parceria com a prefeitura através de convênios ou através de subvenção, nós tínhamos 12 funcionários, da qual era motorista, nós tínhamos aí cozinheira, assistente social, psicólogo, se eu não me engano, 3 ou 4 monitores. Logicamente que a gente teve que diminuir essas atividades por conta de não ter como pagar. Então, por exemplo, eu que fazia só a parte administrativa, hoje eu até se precisar o arroz deles lá para almoçarem, eu também faço. Então, quer dizer... Mestre Cuca também. Então a gente ampliou aí o nosso quadro de voluntário, né? Tá certo que com bastante dificuldade, porque você sabe que o voluntário nem sempre ele pode estar lá se dedicando. Então a gente não se multiplicou. Eu, por exemplo, que tinha 2 ou 3 atividades lá, que não tinha tanta obrigação de estar na entidade o dia a dia, passei aí para a entidade de segunda a sábado. Então, quer dizer, a minha vida ficou vinculada totalmente à entidade. Então a gente foi superando e suprindo aquele profissional que a gente não tem condições de pagar. Então o assistente social, ele também se desdobrou, virou professor, além de monitor, além de assistente social. A Paula, que é a nossa menina que trabalha no escritório, virou também, além de trabalhar no escritório, ela virou cozinheira, virou faxineira. Então com isso, Valdir, pode acreditar. O funcionário abnegado é um 3 em 1, né? Um 3 em 1, exatamente. Sem contar com o apoio fundamental das mães, dos associados, com alguns colaboradores e os nossos eventos, que a gente, graças a Deus, tem bastante parceiros quando a gente cria algum evento para poder estar ajudando a gente. O Ney, independente da subvenção, né, que eventualmente possa não ter, ou se Deus quiser, Deus ajude que você consiga firmar esse convênio com o Estado, a entidade, como é que está a relação funcional institucional, vamos dizer, entre a entidade e o poder público? A ADISA tem sido costumeiramente chamada para algumas decisões, para alguma tomada de decisões? Como é que está isso, essa relação? Olha, Valdir, você participou inclusive de uma blitz recentemente, que a gente vai poder explicar. Vamos falar mais tarde, né? Então, na verdade, por mais que a gente fique chateado com o poder público, por conta de ver a exclusão da entidade ADISA nos quadros da prefeitura, não tem como quebrar esse vínculo.
né? Até porque nós somos uma entidade que não fomos constituídos para brincadeira, nós fomos constituídos para ser parceiros, só que em determinado momento nós temos que praticar aquilo que o nosso estatuto manda, que é a fiscalização. Nós tentamos o diálogo, nós temos um diálogo bacana com a prefeitura, só que a coisa não anda do jeito que deveria andar e também do jeito que deveria ser, né? Por exemplo, a gente discorda do critério do Vale Transporte, por exemplo. Só que a gente não consegue ter um assento na comissão do Vale Transporte. A gente não consegue, a gente não concorda, por exemplo, Valdir, quando foi criada a Comissão Municipal de Acessibilidade, a gente não concorda de nessa comissão, além de ser funcionários comissionados, a gente não concorda de não ter um assento para as entidades. Porque as entidades que trabalham com a pessoa com deficiência. Não só a DISA, as outras. Não só a DISA, perfeito. Claro. Se você vê lá a relação dos membros da Comissão Municipal de Acessibilidade, você não vê um assento de uma entidade sequer. Nem de nós, nem nosso. E ainda vou te falar mais. Eu, qualificado do jeito que eu sou, funcionário público há 30 anos, eu tenho um sentimento bem triste. Até porque não é no sentido de ser remunerado, não. Até porque, por várias vezes eu falei no setor, que eu aceitaria até ser como voluntário. Mas eu gostaria muito de ver uma obra sendo implantada com as leis da acessibilidade, claro. O transporte, quando fosse para deliberar algumas coisas do transporte, gostaríamos de ter um assento lá para estar falando sobre acessibilidade, e nós não temos esse respaldo do poder público. Mas, respondendo a sua pergunta, não tem como o poder público ignorar, porque existe, ponto final, a entidade existe, o segmento existe, é um segmento que está se tornando forte, ainda não mas está tomando, está vendo que entra governo, sai governo, nós não conseguimos implantar o Plano Municipal de Acessibilidade, que talvez se tivesse implantado, Valdir, nós estaríamos discutindo todos os assuntos em relação ao acesso da pessoa com deficiência, do idoso, enfim, teríamos uma cidade um pouco mais acessível. Esse Plano Municipal de Acessibilidade é exigência federal ou não? É igual aqueles outros planos de resíduos sólidos, essas coisas? Não? Na verdade, existe um decreto de 2004, Valdir, onde criou-se o Plano Nacional. Né, de acessibilidade e, lógico, as prefeituras, os municípios precisam se adequarem. Né, e para se adequar precisa de uma lei. Mas, infelizmente, nós já vamos aí para o terceiro governo que eu estou à frente desse segmento e a gente não consegue implantar, Valdir. E estamos aí, politicamente falando, com todos os que estão colocando aí o nome à disposição da população. Estamos querendo um compromisso com quem quer que ganhe a eleição. A gente quer esse compromisso para 2017, porque para esse ano a gente não tem mais esperança não. De ver esse plano implantado, praticamente não tem como. Deficiente sempre houve, né? Deficiente sempre houve, mas como você falou, hoje em dia há uma postura, né? Uma postura afirmativa, né? Das lideranças, né? Do setor. Como você se propõe, né? Você teve paralisia, né? Eu tive poliomielite com 3 anos de idade. Desculpa. Exato, não, paralisia mesmo. Assim. E as pessoas acabaram se tornando lideranças e ocupando esses espaços, né? E a relação com a sociedade, Ney, como é que está aí? Como é que você vê ao longo desses anos aí de janela, já que você já está nessa batalha, nessa luta, como é que você vê a mudança de comportamento da sociedade com relação a todas essas regras que, para falar a verdade, já deveria existir há muitos anos, né? Valdir, a gente costuma dizer que o brasileiro, para aprender um pouco a coisa, precisa tomar uma multa. Tomar uma multa e mexer no bolso, né? Isso aí quando a gente fala de multa e tal. O que está acontecendo, você vê, eu agradeço cada emissora, cada jornal que me dá um pequeno espaço para estar falando do nosso trabalho, claro. Porque isso aí reflete, você não imagina o tamanho, né? A pessoa fala, ô Ney, te vi, falei disso, daquilo e tal. Hoje, se eu te mostrar aqui o meu WhatsApp, o que tem de mães me procurando para falar sobre como que eu faço para ter uma isenção do carro zero, né? Mães me procurando, como que eu faço? Eu não sabia que meu filho tem direito a Vale Transporte. Né? Mães me procurando, falando assim, poxa, Ney, o meu filho está lá na lista de vaga na creche, só que ele é especial, não tem nenhuma legislação. Tem uma legislação que fala da preferência. Ele tem sim que entrar numa lista preferencial. Então,
As escolas, através da SEDUC, ela tem um setor a SEDUC tem um setor de vagas de creche, ela tem que ter 2 listagens. A listagem da pessoa considerada normal e da pessoa com algum tipo de deficiência. Entendi. E com isso, Valdir, o próprio segmento, através das mães, o próprio deficiente, ele está vendo que a legislação que ampara ele é muito ampla. É bem mais amplo, bem mais do que ele imaginava, né? Em todos os sentidos. Basta ele querer, né? Por exemplo, semana que vem, nós vamos fazer uma vistoria a pedido da Uniesp. Nós vamos lá vistoriar a Uniesp, porque os próprios reitores estão preocupados com a questão da acessibilidade. Né? Porque vai mudar de endereço, né? Tá mudando. Já mudou, exatamente, já mudou de endereço. Então é isso que a gente vê. As empresas hoje, por exemplo, na parte de emprego, né? Tem que cumprir a lei de cotas. As empresas já estão procurando diretamente a entidade, porque viu o Ney num programa de televisão, viu a Adisa, quer saber o que significa a Adisa, joga lá no Google, pessoa com deficiência no Guarujá, já aparece a Adisa, com isso mantém aquele contato. Hoje nós somos a única entidade que mantemos um cadastro de pessoas procurando emprego. E por incrível que pareça, graças a Deus, a maioria é empregado. Legal. Então, Valdir, te respondendo, é isso que eu tenho a dizer. Vamos dizer que o segmento está mais politizado. Né? Ele está mais politizado mesmo, de saber que é meu direito e ponto final. Eu vou atrás dele. E é isso, eu imaginei um dia, ainda não está do jeito que eu quero, mas imaginei um dia, esse segmento está assim, peraí, eu estou numa fila preferencial, por favor, a preferência é minha, né? O carro está ali, não está com a credencial, por favor, tal. É nesse sentido, Valdir. A Adisa existe há quanto tempo já, né? A Adisa é de 87, fez 29 anos. 29 anos. A Adisa é de 12 de 6 de 87. Ano que vem já completa seus 30 anos. Seus 30 anos, merece respeito. Ô Ney, eu vou te perguntar, tenho até medo da resposta, mas eu tenho que Não, pode perguntar, Valdir. E no transporte público? Eu estou em medo do modo de falar, brincando. Eu sei que é uma situação com a qual você se debate. Valdir, quando eu acordo de manhã para tomar meu banho, levar meus filhos na escola, que eu faço isso há tantos anos, eu peço a Deus para tirar do meu coração algumas mágoas, né? E não tenho mágoa não tenho ódio de ninguém, o que passou, passou. Só que eu vejo que nós poderíamos ter contribuído tanto para esse governo que aí está, seja na parte educacional, na assistência, na cultura, no esporte principalmente. E o que mais, o transporte hoje em dia é o que lidera de reclamação, né? É cartão que não carrega, é a empresa que põe o deficiente contra a prefeitura para ir lá reivindicar o cartão, dizendo que ele não tem nada a ver, é elevador que não funciona, é motorista que não quer levar cadeirante, é o usuário que está ali numa vaga preferencial sentada, sendo que tem um cadeirante ali querendo, e o motorista não pode levar aquele cadeirante porque ele quer aquela vaga preferencial. A gente não consegue resolver isso, Valdir. No meu entender, a pessoa fala assim, pô, Ney, tu fala muito do governo passado. Não é questão de falar do governo passado. Nós tínhamos acesso. Nós éramos, pelo menos, Valdir, davam pra gente ouvido, pelo menos. Querido, crie-se uma comissão. Eu participei, Valdir, por 6 anos, da Comissão Municipal de Transporte. Gratuitamente. Nós nos reunimos de 15 em 15 dias. Né? Era uma comissão da qual tinha a sociedade civil e um membro de cada secretaria. Lá nos reuníamos sobre tarifa não, porque eu nunca gostei de falar de tarifa. Eu nunca gostei de falar de aumento, de baixo, o que vale, até porque não entendo muito disso. O que eu entendo é de um elevador quebrado. De direitos. Eu entendo de um elevador quebrado, eu acho uma injustiça o que fazem com o cartão transporte. Santos, costumam falar assim, poxa, você elogia muito Santos. Não é questão de elogiar Santos, é que Santos parece que tem uma política tão fácil de se aplicar, Valdir. Claro. Santos, por exemplo, você tem um cartão transporte dizendo que você é deficiente, você vai para onde você quiser, quantas vezes você quiser. Aqui limita. Se você pegar o cara pegar um cartão aqui e passar uma passagem, se ele for numa fisioterapia e voltar, ele já não pode mais sair à noite. Por exemplo, se ele quiser ir no shopping passear com a mulher, não pode porque o cartão está travado. Não tem limite para usar 2, 3, 4 vezes quanto ele quiser. Entendi.
Você entendeu? Então por que, meu Deus do céu, não cria-se um projeto de lei aí e cria simplesmente um cartão? Ó, você é deficiente, pronto, a Constituição Federal ela fala isso. Exato. Né? Então, Valdir, são coisas que chateiam a gente e a gente, assim, por um lado fica triste, por outro, a gente renova a esperança de saber que logo a gente vai estar definindo os nossos representantes futuros. Sem dúvida. Bom, a gente chegou a comentar aqui, entrar no assunto da Blitz que foi realizada, justamente para a gente ilustrar e continuar conversando sobre esse comportamento da sociedade com relação ao deficiente, né? Porque, por incrível que pareça, tem muita gente daltônica na cidade ainda que olha aquela pintura azul e simplesmente para, né? Eu só vou te pedir para a gente conversar, voltar, fazer um intervalo em comercial rapidinho, a gente toma uma aguinha. Opa! A gente já volta depois do intervalo. Bacana, Valdir. Conversar sobre esse e outros assuntos. A gente volta já, fique com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com a honra e o prazer de entrevistar aqui o Valdinei Santos, Ney da DISA, ele que é, logicamente, presidente da DISA, Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro. No primeiro bloco o Ney abriu o coração sobre essas questões ligadas à DISA, inclusive nos informando, entre outros pontos relevantes aqui, sempre uma entrevista muito agradável e muito elucidativa, nos esclarecendo, por exemplo, que a DISA, por exemplo, não recebe recursos do município, nem do Estado, nem da União. Lógico, logo vai, se Deus quiser, vai comemorar aí a assinatura de um convênio com o governo estadual que pode dar mais fôlego para a entidade que atende dezenas aí de famílias de deficientes de Guarujá, principalmente, como ele explicou, aqueles que por completarem a idade teto da APAE ficariam sem assistência, mas a DISA acaba por acolher. E vários outros direitos aí que você tem. Você tem direito, você tem obrigação de saber, né? Você que integra aí uma família aí que tem algum deficiente em casa, procure a DISA para saber se tem até desconto em carro zero, né? Tem Bacana. Várias coisas aí que o deficiente tem hoje em dia, um olhar novo da sociedade brasileira sobre o deficiente, essa pessoa que eventualmente precisa de um pouco mais de apoio aí, de repente, do que as pessoas consideradas normais, né? Vamos dizer assim. Ney, deixei no ar uma questão para conversar com você sobre a Blitz que foi realizada. A gente está falando aqui justamente dessa necessidade da sociedade ter um olhar novo, e sociedade significa também cidadão comum. A gente estava falando de Santos. Santos até a gente vê que até a faixa, eu costumo brincar que até a faixa de pedestre funciona, né? São coisas que funcionam facilmente. Levantou a mão, o povo para, né? Funcionam facilmente, né? Mas infelizmente aqui em Guarujá nós já temos aquele desprazer de ver um sujeito parar numa vaga de idoso, parar numa vaga de deficiente,
E esse tipo de comportamento a Disa não costuma perdoar, inclusive tem paciência. Acompanha suas postagens com afinco. Valdir, você veja bem, eu vou te responder tentando uma resposta bem sucinta. Eu venho de uma escola que se chama CRPI, né? Para quem sabe da minha história, eu fui aluno do CRPI durante 10 anos, devido à minha poliomielite, e depois de 10 anos, exatos de 70 a 80, depois a gente foi conhecer a vida, o que é a vida lá fora, né? Certo. E com isso a gente percebeu, a gente foi tão bem instruído pelaquela instituição, tanto da época como de agora, até porque são profissionais exemplares. Sem dúvida. Devo a minha vida, na verdade, a eles. E a gente percebe assim, o que eu aprendi no CRPI, eu tento demonstrar, eu tento tentar ser, não quero ser exemplo para ninguém, mas eu quero que as pessoas se espelhem em mim, né? Seja na parte de exclusão, seja na parte de não ter aquele direito preservado. E o que a gente percebeu nos últimos anos é que na cidade nossa aqui, Guarujá e Vicente de Carvalho, não é por falta de aviso, não é de falta de não entender a legislação. O pessoal sabe que está ali um símbolo de uma cadeira de roda pintado no solo, uma placa dizendo que é exclusivo, preferencial para deficiente. Preferencial não, é exclusivo. Tem essa diferença que o nosso advogado ele fala, Ney, cuidado com a exclusividade e com a preferencial. Preferencial o outro pode usar, exclusivo não. E você pode perceber que a placa de deficiente é exclusiva para a pessoa com deficiência devidamente cadastrado no Detran nosso, na diretoria de trânsito nossa. Né? E de um tempo para cá, a gente percebeu que não é mais falta de não saber o que é aquilo. É falta a pessoa sabe que não vai ser punido mesmo. Então a gente já vinha tentando desde o ano passado. Conversava com a diretoria de trânsito, não nos dava muita atenção. Poxa, vamos fazer uma ação conjunta. Vamos sair, se não quiser utilizar o nome Adisa, utiliza aí o próprio setor, faz uma ação do setor mesmo, de repente, Valdir, de esclarecimento, depois a gente vai punir. E nunca a gente foi bem atendido não, né? Nem pela guarda municipal. Passado um tempo, a gente vou tentar de novo. E aí o diretor da guarda, junto com o setor de trânsito, falou, não, vamos ajudar o Ney, vamos fazer essa blitz sim. Então liguei para um amigo, caiu na imprensa, e marcamos de fazer essa blitz. Então, Valdir, pegamos cada absurdo, carrinho de lanche em cima da vaga, né? Carrinho de lanche em cima da vaga, às vezes carro da própria viatura da Polícia Militar em cima, carro, por exemplo, uma vaga que tem lá no pontão da barca, o cara deixa de manhã e vai embora, atravessa para Santos, só volta 8 horas da noite. Esse a gente teve que guinchar. Né? E o carro sem identificação? Sem identificação nenhuma, simplesmente. Valdir, sem identificação nenhuma. Você sabe que eu rodo toda essa cidade, o dia todo, eu rodo Guarujá, Vicente Carvalho, vou para Perequê, eu vejo cada absurdo. Semana passada, por exemplo, no último feriado que teve, um cara estacionou lá, tinha uma menina cadeirante querendo estacionar, os dois, ambos do interior, né? Turista. E o cara cismou que não tiraria o carro. E eu até te falo que a minha esposa, ela tá vendo, vai ver o teu programa e ela não gosta que eu faça isso. Eu falo, qual cara que vai apanhar na rua? Não tem problema. Não dá, né? Tem hora que não dá, né? Não dá. Eu falei, querido, tira o carro. Não vou tirar porque eu não tenho onde estacionar. A cidade está lotada, véspera de feriadão isso prolongado, foi na Enseada. E aí fui lá, chamei o guarda municipal, o guarda também ficou com medo de vir e tal. Mas o cara era muito grande, né? Ó, Valdir, o cara na mão não dava não, Valdir. Ainda mais que eu não posso correr, né? Na mão não dava não, te confesso. Mas tive que fazer ali. Achei um absurdo, totalmente contra os nossos princípios. E então, Valdir, te respondendo, eu percebo que é por falta de educação mesmo, né? E por conta da impunidade. Né? Então a gente precisa ampliar com o governo municipal, com a Polícia Militar, principalmente com a GCM e fazer uma ação conjunta mais vezes. Inclusive estamos para implantar agora, por conta dessa blitz dos carros mal estacionados, inclusive até, eu prefiro não citar nome, mas até de um vereador foi multado, porque fomos até Guarujá também,
e passamos na Câmara Municipal e infelizmente estava lá o carro de um assessor do vereador, foi essa. Mas, na vaga, mas foi necessário fazer essa ação, não é por conta de ser enjoado, nem chato não, mas a gente tem que tomar um rumo, Valdir. Você falou que está conseguindo implantar o quê em função da Blitz? Então, por conta dessa Blitz que foi divulgada na imprensa, a gente fez algumas matérias via rede social e tal, nós estamos tentando fazer agora o próximo mês nos comércios, porque os comércios também lideram de reclamações. Por exemplo, uma cadeirante tempo atrás foi comprar uma roupa, ela não tinha provador para entrar a cadeira dela. Entendi. O provador é aquele pequenininho de 70 centímetros, obviamente que não entra uma cadeira de 90, claro, né? De 85, que seja. E aí ela para criar uma polêmica, claro, ela pegou e tirou a blusa. Para todo mundo ver. Em público, para criar uma polêmica. Me ligou na hora, eu fui lá e discutimos e tal, mas o cara falou, eu desconheço a legislação. Então se você desconhece, você vai ter que tornar a sua loja acessível, senão você é passivo da gente tentar caçar o seu alvará. Certo. Então é nesse sentido que a coisa está andando. Que tipo de outra irregularidade assim, a gente pode ser perceptível em comércio? Assim, né? No comércio, vamos falar, por exemplo, um barzinho, uma baladinha. Eu recebo bastante reclamação dos bares que estão utilizando todas as calçadas. Todas, com mesa, cadeira, com às vezes uma musiquinha ao vivo, do lado de fora e tal. Gostoso para quem está ali, não agradável, mas impedindo a passagem não pode. Impedindo. Aí quando você tenta entrar em contato, é um que conhece o vereador, é outro que tem tal, e aí a gente não consegue implantar. Né? Por exemplo, cardápio em braille. Eu confesso, pelas andanças minhas por aí, não vi um estabelecimento, seja de pizzaria, de restaurante, nenhum tem cardápio em braille para atender o povo com deficiência visual. Né? Banheiro adaptado, é um ou outro, e quando tem, Valdir, é muito mal orientado, muito mal feito, muito fora de proporção, de regras. Então a gente precisa saber quem é que cuida disso na hora de se aprovar um alvará. Da mesma forma que você exige o AVCB do bombeiro, você precisa de um laudo, de uma vistoria técnica da parte de acessibilidade, senão a coisa não anda, Valdir. A cidade pode dar um exemplo, né, de cidadania ao tornar todas as suas atividades acessíveis. Né? É o nosso sonho. Para você ter uma ideia, Santos tem uma certa vantagem. Lá vai a gente falar de Santos. Já vai a gente falar de Santos, né? Só porque o Santos foi campeão, pô, né? Mas Bertioga está começando a caminhar. Certo. Até porque, não por isso, né? Mas estamos formando a parte jurídica de uma ONG dos moldes da Adisa. Né? Estamos indo daqui uns 2, 3 meses, estamos fazendo um trabalho, estamos de malas prontas aí para também tentar ajudar um pouco mais a cidade de Bertioga. Estamos montando uma associação na Bertioga. Legal. Só para esclarecer, essa blitz foi em março, né? Foram aplicadas 85 multas para pessoas que estavam estacionadas irregularmente em vagas deficientes e 47 multas para pessoas que pararam em vagas destinadas aos idosos. 85 mais 47. Vale lembrar, estacionar em vaga para deficiente tem uma multa que agora é de R$120 e é uma inflação considerada grave. Então, além do respeito como cidadão, que você que todo mundo deve ao deficiente, há também esse peso aí no bolso. Tomara que surjam outras blitz aí que você consiga. Exatamente. Isso é só para completar, uma blitz que iniciou-se às 14h30, né? Terminamos 18 horas. Vamos imaginar aí, 3 horas. Uma blitz rápida. Pode ser bem, uma blitz rápida. Só aí já foi possível obter tudo isso. Exatamente. O Ney, a gente podia falar um pouquinho dessa situação da APAI. Você tem acompanhado, logicamente, aí pela ligação umbilical que a Adisa e a APAI e o CRPI têm entre si. A gente não conseguiu contato, assim, então, mas queria que você pudesse explicar qual é a visão que você tem como presidente da Adisa e o tipo de solução possível para que essa importante entidade, logicamente, não encerre suas atividades. Olha, Valdir, eu estou acompanhando os últimos noticiários, algumas postagens via rede social, via Facebook e tal, e a gente está um pouquinho preocupado
quando a pessoa bate no peito e fala, eu vou lá, vou resolver. Vai lá, faz uma selfie, vai lá, tira uma foto, manda publicar algumas coisinhas e tal. Eu vejo isso com muita preocupação. Até porque esse problema se arrasta desde 2008, né? Eu até comentei uma época no seu programa. Esse problema também foi criado por uma diretoria passada, né? Diretoria essa, é bom o povo saber, não me chamem de chato, não me chamem de... mas é bom saber a realidade. Existe uma grande parcela de culpa de um grupo pequeno também de mães. As mães também mal administraram aquele dinheiro que era repassado na época. E não era pouco dinheiro não, tá? Então eu participei, eu fui não vou me falar que eu sou culpado não, mas eu fui que apoiei essas chapas de mães, que eu sempre achei que se tem pessoas que têm que estar com aquilo na mão, são as próprias mães. Me enganei, Valdir, me enganei, apoiei, fui nas casas dos associados, pedi o voto e ganhamos de lavada na época. Bastou 6 meses e as mães se enrolaram com aqueles valores. Então, as pessoas falam assim, pô, Ney, a Antonieta não gosta de você, você não gosta da Antonieta, não é nada disso. Mas eu vi agora um vídeo aqui no meu computadorzinho, eu vi um vídeo postado pela prefeita, a realidade está ali no que ela falou, né? Problema com prestações de contas, problema com desvio de dinheiro, problemas com a intervenção, que graças a Deus se manteve aí nos últimos 5 anos, porque a prefeitura entrou com uma intervenção, né? Porque se tivesse deixado na mão daquelas mães, já teria fechado faz tempo, né? Então tudo isso é bom a gente colocar os pingos nos i e saber. Agora eu vejo com bastante preocupação, bastante mesmo, de um ou outro postando que vai resolver, vai fazer audiências públicas para resolver. Mas para resolver, poderia não ter deixado chegar ao ponto que chegou. E dá para resolver? Né? Olha, Valdir, a dívida é grande. A dívida é grande. E eu te confesso, assim, eu hoje, para resolver, eu apelaria para a esfera superior do município, né? Eu procuraria um meio aí de comunicação aí com o próprio vice-governador, o governador, né? Procuraria o deputado, desculpa não lembrar agora o nome, que é o presidente nacional das APAES, né? Eu acho que está na hora de resolver, porque senão vai fechar. Vai fechar e não adianta depois colocar culpa. Mas verdades são ditas, precisa culpar de quem é direito. Porque não dá para agora ficar só tirando pedra ao léu na vidraça e dizer que a prefeitura, a questão da prestação de contas é fundamental de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Tiveram problemas com prestação de contas, automaticamente foi para um órgão superior, teve problema com a certidão, com a CND, e com essa certidão com problemas, não tem verbas que chegue naturalmente, por meios legais, não tem como, né? Eu tive conversando a semana passada com um grupo de mães, para poder também me orientar um pouco mais, para eu não estar falando o que eu não sei. E uma das questões é uma empresa de transporte, que a prefeitura terceirizou para os alunos da APAE, se não me falha a memória, essa empresa de transporte de Campinas, e essa empresa está, segundo a diretora da empresa, que estava lá presente numa reunião rápida que eu fiz, eles estão 3 meses sem receber. E aí eles falaram, então agora a gente vai paralisar o trabalho. Então muitas mães dependem de uma condução, né? Até porque tem algumas deficiências que é difícil até de se colocar dentro de um ônibus, porque a cadeira é um pouco mais larga e tal, então tem que ser um transporte adequado. E esse transporte era muito bacana, eu acompanho ali o entra e sai das peruas, são umas vans bonitas que transportam com bastante segurança os alunos, mas essa empresa suspendeu o trabalho, segundo ela, por falta de pagamento. É desagradável e que a cidade arregasse as mangas aí, então. Agora é a hora. E lamentável. Assim, sem vaidades e sem interesses escusos, né? É hora de arregaçar todas as mangas. Eu já me coloquei à disposição, das mães o gabinete do deputado Caio, né? Algumas mães achou que tem outros meios e tal, mas fiz a minha parte, Valdir. Procurei, envolvi um pouco a política e um pouco o meu lado pessoal. Estou aqui. Precisar bater panela em algum lugar, estou eu junto para bater panela. Né? Agora, mágica eu não tenho para fazer, até porque a dívida é grande e não será qualquer tipo de evento, 1 ou 2, 3 eventos que vai sanar aquela dívida. Realmente, e eu assim, eu
a gente tem algumas questões em relação à Excelentíssima, mas ela foi bem clara no seu vídeo, né, esclarecendo, e é bem isso que ela falou mesmo. Isso. Só para esclarecer o telespectador, né, o programa Assunto Cidade, a gente grava as entrevistas numa segunda-feira, na tarde de uma segunda-feira, como estamos fazendo nesse momento. E dependendo aí da evolução da conversa, das reuniões que houveram aí na própria segunda-feira, que a gente não tem ainda informação aqui, ainda chequei, para ver se alguma informação recente aqui, a gente poder ampliar esse debate aqui, mas logicamente podem ter surgido já algumas soluções e quiçá sejam soluções aí verdadeiramente salutares para o futuro da entidade, que é como a gente espera. Né? É verdade, Valdir. É bacana que eu vi algumas... a prefeita, inclusive, hoje estava reunida de manhã cedo com esse grupo, né? O que eu percebi foi que teve algumas ações rápidas, tipo liberar um pagamento que estava atrasado e outro. Certo. Mas não vai adiantar. Vai adiantar sim, adianta de momento. Claro. Pagar um funcionário, pagar um fornecedor, pagar uma água, uma luz, um telefone e tal. Mas é você ir empurrando com a barriga. O que precisa é sentar todos numa mesa, discutir com direção, sem querer colocar o dedo na cara de ninguém, nem apontar ninguém, chamar uns órgãos superiores e ver o que é possível. Essa é a minha sugestão. Tomar ciência que o elefante está sentado na sala. Né? O que não dá é para você ver na frente das câmeras da TV Tribuna, umas mães, não, vai fechar pai. Mãe essa, que há tempo atrás teve problemas que foi uma das culpadas, né? Algumas situações assim a gente lamenta, mas eu acho que está na hora de sentar todos numa mesa e resolver o problema. Colocar o dedo na ferida e pronto. É isso aí. Bem, queria te agradecer muitíssimo mais uma vez, ao longo aí dos próximos meses aí, está sempre renovado o meu convite pessoal para a gente conversar sempre sobre qualquer coisa, qualquer assunto ligado à DISA e também qualquer outro assunto que for pertinente. Deixa o espaço para você dar uma última mensagem para o telespectador. Não, então, minha mensagem é para você, Valdir, para tua equipe, a Tatiana, o pessoal aí que me trata com muito carinho, e eu fico muito feliz quando você liga para mim e fala assim, meu programa e tal, você quer vir participar? Então, é isso, Valdir. A minha vida é pautada, né, nesse segmento, esse segmento está no sangue, a gente vai ter aí uma participação bem bacana aí nas próximas eleições. A gente espera que ganhe o melhor, mas que a gente está torcendo para uma mudança bacana na cidade, para ver se a cidade sai um pouco desse atoleiro, dessa situação que está. Temos bastante políticos bons. Eu acho que está na hora da gente arregaçar as mangas e olhar para o lado do Guarujá e Vicente Carvalho com bons olhos. Tá certo. Obrigado. Certo? Obrigado. Valeu, Valdir. Obrigado. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com uma nova edição do programa Assunto Cidade. Até logo a todos.